Resenha. Oferecimento. Faculdade Uniguaçu e Stark Strong. Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um Resenha Bodybuilding e para nada diferente dessa vez, né? Para variar, mais um convidado de peso. Senhoras e senhores, hoje a gente vai ter aqui a presença do monstro Vitor Chaves, o cara que arrancou umas 3, 4 costelas, não sei como é que ele consegue ter aquela cintura tão fina, ou o que que ele fez para aquela dorsal sair para tudo quanto é lado. Nada mais, nada menos que campeão do Arnold UK, né? E classificado para o Mister Olímpia de 2026. Vitor, seja bem-vindo ao Central Bodybuilding. Tudo certo? Tudo pronto? Mala feita? Qual a situação? Sim, antes de tudo, prazer estar falando com vocês aqui, Vinícius. Obrigado pelo convite. Sim, a mala, na verdade, a mala ainda está em processo, porque eu ainda estou de férias para começar a minha preparação para o Olímpia. Né? Tipo, como eu acabei de falar para você agora no backstage, né? Agora em off, eu moro no interior de Pernambuco, então a cultura de São João, festa junina aqui é muito grande. Então, eu sempre consigo, todos os anos, pegar minhas férias antes do Olímpia no São João. Então, eu consigo aproveitar bem. Então, é tipo o que eu tô fazendo aqui agora, por exemplo. Até o final de junho aqui, realmente eu tô um pouco mais tranquilo em relação à preparação, né? Tô naquele momento de rest, né? De descanso, treinando um pouco mais leve, não exigindo tanto do cardio e tal, para poder, de fato, começar a pré pro Olímpia logo em breve, A gente tá em umas junho. 13 semanas, 13 14. semanas, mais 14 semanas do Olímpia. Olha, ele não tá, 14. mas ele sabe Isso. direitinho, né? É. Exatamente. O cara não Justo. tá em preparação, mas o cálculo Não, sabe. é um olho na missa e outro no padre. Mas, irmão, até aproveitando, começar com algumas perguntas técnicas, porque eu sempre vou intercalar aqui, né, uma conversa com vocês. Da vida de vocês também a gente quer saber do processo técnico. Normalmente, tu tem um período que tu trabalha de pré-contest, vai muito da condição, ou óbvio, né, data do campeonato. Às vezes a gente tem uma data, é o que tem e é Sim. isso. Mas tu tem ali um período, cara, eu gosto de trabalhar com, tipo, 12, 15, 16 semanas de pré-contest, 30. Cara, sendo bem honesto pra você, eu não olho tanto para esse tempo, porque agora, como a Messi precisa bater peso, e eu sempre fico perto do meu peso de competição, então eu não posso sair tanto. Exemplo, também não vou falar aqui que eu vou estar pronto em 4 semanas para uma competição se eu decidir competir, caso eu não esteja vendo para ela. Não é bem assim. Apesar que a gente até consegue fazer isso, mas é uma loucura, né? Você sabe o quanto exige. Mas eu gosto de fazer 8 semanas ali, cara. Tipo assim, eu tô entrando na caverna, sabe? Com o foco 100% na preparação, na competição que eu vou. E normalmente, né, no caso das minhas preparações, como eu já fazem 4 anos que eu faço o Arnold também, o Arnold Ohio, tanto o Key, né? Fiz 2 participações, que nesses 4 anos só teve 2 participações, teve um ano que teve, outro não, outro um ano teve, outro não. Eu gosto de fazer o Arnold, começo do ano sendo minha primeira competição do ano, e aí logo em seguida eu faço mais alguns shows até conseguir minha vaga. A partir do momento que eu seguro minha vaga, eu faço um rest de 6 ou 8 semanas também, para assim começar a preparação para o Olímpia. Por exemplo, eu vou começar a minha preparação semana que vem, quer dizer, final desse mês, vão ser 12 semanas mais ou menos, isso com um protocolo de treino, dieta e tudo regularizado. No caso, alinhado, né? Não solto como eu tô agora, tipo assim, fazendo um treino que eu vou querer fazer, ou levantando o dedo para cima e ver quais exercícios está livre na academia para poder fazer com a máquina. Mas, inclusive, eu estava conversando com o Cruz ontem, que é meu treinador, e ele já me pediu autorização, falou, Vitor, a hora de atualizar, vamos ver o que é que tá acontecendo aí pra gente já começar, pelo menos o treino. E aí vou fazer também toda a questão de exame, ver como é que tá a minha saúde, para assim começar a prep de fato 100%. Mas a resposta nessa tua pergunta é exatamente 10 semanas, 12 assim, muito, ou sempre competindo. É o que o pessoal mais sempre me fala, tipo, Vitor, você compete muito. Eu disse, sim, é porque eu gosto de competir e eu tô sempre praticamente pronto para um show, sabe? Tipo, eu sempre falo aqui pro pessoal, o que muda, exemplo, e não tô falando de forma arrogante, eu falando que é fácil, que não é, mas, por exemplo, se eu tô a 3 semanas do show, eu tô praticamente pronto, ou 4. Porque a única coisa que vai mudar do meu dia normal de dieta, do meu dia 100%, ao meu dia antes de subir no show, é beber menos água e talvez usar um pouquinho de diurético se for preciso e eu tô pronto pro show, sabe? Não muda. Definitivamente não muda. Então é muito constante. Isso é uma diferença que eu acho que acontece muito quando o cara consegue virar profissional.
não sim. só o virar profissional, mas ele consegue viver do esporte. Então, a profissão Uhum. dele é ser atleta. É um cenário totalmente diferente do cara que ele tem outros afazeres e daí ele tem ali a preparação em paralelo. Então, pô, cara, tu consegue te preparar em, cara, que tu vai competir várias vezes, porque é o teu trabalho, né? Sim, O Dauda me falou isso, né? Eu entrevistei o Dauda logo depois que ele tinha sido campeão do Mister Olímpia, aquela vez que ele veio para o sim. Brasil, no evento lá com o Brandão. E ele falou que as pessoas perguntam, pô, por que que tu vai competir? Foi até uma vez que ele foi competir e ele perdeu pro Derek. Foi aquela vez que ele Sim, perdeu pro lembro. Derek, logo em Sim. seguida. Ele falou, cara, é o meu Que foi trabalho. no Ohio, né? Se não me engano, foi no ar. Então, é o meu trabalho. Eu tenho, os meus Sim. patrocinadores me pagam para aparecer, então isso faz parte do trampo. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje, qual que é o teu peso e qual que é o teu peso de competição? Qual é a diferença de, sim, do peso que tu consegue Sim. manter e teu peso de competição? Ah, então, como eu te falei, eu, mesmo nessa fase de off, por exemplo, eu tô de férias. Sabe o que eu fui comer agora no café da manhã? Quer O quê? saber mesmo? Muguzá, mano, no café da manhã, tá ligado? Tipo, comida típica aqui, junina. Eu não abro mão disso, óbvio, nessas férias posso comer um pouquinho, mas meu peso tá sempre ali na casa dos 88, 87, nessa fase de Descanso, fora, assim, de né, fora off-season, assim, de... de descanso. E em competição, no caso, o peso que eu tenho que bater lá na pesagem é 84,8. Então é a diferença de 3 quilos ou 4 no Cara, uma máximo. diferença É pouco. Uma, dif- uma diferença mínima, porque, cara, Sim, praticamente assim, muito atleta amador, ele vai tirar essa diferença de peso ali numa desidratação, de sim. alguma coisa assim. Isso é uma variação que tem em toda a preparação. Uhum, Então mas me diz uma coisa, tu tem essa preocupação de teu peso, porque tem alguns atletas que falam, cara, eu não posso tem. soltar muito porque meu peso, se eu perder a mão, de cara, continuar treinando, continuar forçando Sim. muito intenso, meu peso explode e eu me perco. Eu vou Então, te tu dar um tem esse exemplo. controle. Tenho. Eu vou te dar um exemplo que eu não treino pernas como com frequência, por exemplo, quadríceps, músculos grandes. Meu treino de perna é só glúteo e adução, tá ligado? Em preparação. Porque quando eu treino perna, meu peso sobe 1 quilo depois, no outro dia, sabe? E assim, como eu tenho uma perna razoável para o que eu preciso mostrar no palco, ou seja, minha bermuda não fica sambando e fica uma linha aceitável, eu não preciso exigir tanto da perna. E quando eu treino perna, meu peso sobe 1 quilo, praticamente. Mesmo eu comendo a mesma coisa, tipo, puxa muito glicogênio e muita água quando eu treino. Então, o treino tem essa especificidade de não poder subir tanto. Por exemplo, se eu soltar o freio, cara, nossa, eu vou crescer. Real. Na toa que eu sempre falo assim, velho, se um dia eu for deixar de ser Men's Physique, não era para Classic, era para 212, porque o preço de Classic eu já tô hoje, sabe? Tipo assim, fazendo o que eu faço de boa. Por exemplo, até em relação ao treino de perna, por exemplo, hoje minha namorada vai treinar perna, ela é atleta biquíni também, tá em preparação, eu vou treinar com ela. Se eu tivesse em preparação, seria mais difícil eu poder treinar com ela, junto com ela, por exemplo, porque eu sei que amanhã eu vou estar com 1 quilo a mais. E isso me preocupa, porque tem um momento que eu já estou muito seco, e se meu peso, se o músculo adquire muito glicogênio, eu vou ter que puxar um pouco mais na dieta e sacrificar músculo. E vemos, convenhamos, sabe quanto isso é difícil, principalmente quando você está numa fase final, qualquer coisinha conta. Então, eu sempre gosto de deixar o peso ali perto dos 84,5, né, que é o meu peso de palco. E como eu te falei, nessa reta final, o ajuste praticamente é a água que eu bebo durante o dia. Meu coach é o Cuts, ele é muito metódico, assim, ele é... além de nutricionista, eu consigo fazer minhas flexibilidades na dieta e tal, e ele também me permite fazer isso. Entretanto, nas últimas 3 semanas ele me pede, Vitor, só te peço uma coisa. A partir de agora, não tem alteração. Se tem arroz lá, vai comer arroz. Tipo, aquilo ali, não vai substituir, por mais que a gente saiba que você vai fazer uma substituição de carboidrato que vai dar de acordo com aquilo ali. Para ter uma linearidade, até porque quando ele precisar fazer um ajuste, dizer, Vitor, come um pouco mais de carbo hoje, ele já viu o resultado. Quando a gente tem essa flexibilidade, por mais que seja benéfica, questão mentalmente falando, né, a gente consegue fazer isso sim, sem afetar. Porém, para um coach, no caso, numa, numa alta performance do bodybuilder, a gente sabe que cada graminha ali conta, né? Exemplo, ele mudar 20 gramas de carboidrato, de arroz em uma refeição, ou 30, sei lá, ou 50. Em 7 dias, em uma semana, isso é 300 gramas de arroz. Ou seja, entendeu? É uma refeição quase. Então, ele me pede, a única exigência que ele faz realmente é tipo, ó, nas últimas 3 semanas aqui,
não altero nada do que tá comendo. E me fala tudo que tá comendo, eu não, obviamente. Aí a gente sempre fica E, nessa linearidade para não fugir tanto do peso. e me diz uma coisa, quanto tempo tu trabalha com cuts assim? Vai fazer 3 anos agora. 3 anos, né? 3 anos. Eu falo que a ignorância às vezes é uma bênção, né? Então, assim, quando o Sim, cara, ele já é um nutricionista, ele já é estudado. Quando o cara não entende nada, tem aquela coisa, né? O que mandar, mandou e manda, manda. vai. Agora, o cara que, pô, nutricionista, formado, o cara tem conhecimento, o cara já tem um parâmetro, tem uma régua muito diferente. E eu Sim. vejo isso, né? Por exemplo, pô, são pessoas que quando eles acham aquele treinador que realmente é condizente com o que eles acreditam que ele estudou, Uhum. é um trabalho muito de longo prazo. Né? Aquela Sim, coisa de ficar pipocando de um sim, treinador sim. para o O outro, meu coach anterior procurando o foram segredo, oito né? anos, que era o Google Galvão. Não sei se você conhece, de Uhum. Natal. Sim, conheço. 8 anos a gente ficou junto. Não, então realmente E eu assim, mudei dele pro Cuts. E há quanto tempo que tu é formado em nutrição? Eu sou formado há 6 anos, 5 anos. cinco Cinco anos. anos. Atendi em consultório durante 2 anos. Nesses últimos 2 a 3 anos eu pausei devido às preparações para o Olímpia, principalmente, porque sempre que eu atendia, por exemplo, eu tinha uma agenda razoável boa no consultório. Eu faltava 2 meses para o Olímpia, tipo, o período das 8 semanas, eu parava de atender. E eu me sentia mal em estar com meus pacientes precisando de mim e eu não poder dar um suporte, porque eu estava focando na preparação do Olímpia. E aí, Rodolfo Pérez, que é meu parceiro de Integral Médica, a gente faz palestras juntos, e grande mentor para mim, referência também na nutrição esportiva, ele chegou para mim e falou: Vitor, a gente foi palestrar uma vez, eu lembro, e ele falou assim: Vitor, eu contei justamente esse desabafo, de, tipo, eu não estou conseguindo dar conta dos meus pacientes e ao mesmo tempo que eu me dedico à minha preparação. Aí ele falou: Vitor, não tem problema você dar uma pausa agora. Atleta de fisiculturismo tem validade, nutricionista não. Você tá palestrando, no caso eu, por exemplo, eu vou palestrar agora no começo de julho no Peru, lá em Lima. E vou com o Rude Boy, inclusive. Ele vai dar uma parte de treino e eu vou falar um pouco de dieta lá no evento da Integral. E aí eu consegui, tipo, diminuir o consultório até o ponto de agora, atualmente, eu parar. Mas também já estou restabelecendo para poder voltar, porque minha namorada também é nutricionista, a gente vai começar a atender junto, então vai ter esse suporte de enquanto um está em preparação, o outro está lá, não está, e assim vai, sabe? Mas eu consegui dar essa pausa nesses últimos 3 anos, então são 5 anos de nutrição, foram 2 de consultório e esses últimos 3 ou 2 de mais de palestras, de fato. E me diz uma coisa, como é que foi assim, quando começou o fisiculturismo na tua vida, né? Tipo assim, beleza, treinava, ou tu já, porque hoje em dia tem pessoas que buscam musculação já pensando no fisiculturismo. Eu venho de Uhum, uma época de 1800 patotinha, né? Lá atrás, quando eu comecei, há 15 anos, quando eu comecei como treinador de fisiculturismo, era aquela coisa, né? Que o cara treinava, 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 e depois, como o esporte não era conhecido, o cara queria dar aquele passo. Hoje a gente já tem um cenário diferente, a gente tem pessoas que buscam a musculação, e eu falo muito forte que a musculação ela é um grande, o bodybuilding ele é um grande impulsionador do mercado fitness brasileiro, né, que é um segundo maior do mundo, mas hoje as pessoas elas acabam buscando a musculação devido ao fisiculturismo, a dieta e uma série de coisas, né? E para mim essa é uma das grandes transformações e contribuições que o bodybuilding pode dar. Como que foi isso para ti na tua jornada? Aonde que entrou? Como é que começou? E aproveitando, cara, quando tu decidiu, vou começar a competir, quanto tempo levou para tu virar pró? E toda essa assim a uhum. tua jornada, como é que ela foi? Sim, é uma longa história. Eu compito de competição, já fazem 12 anos. Eu comecei em 2014. Ah, eu, mas o meu ímpeto ou intuito de querer competir foi quando eu entrei na faculdade de engenharia civil. Eu tinha 18 anos, quase 19, 18 anos. E antes disso, eu fazia judô, fazia motocross e jogava futebol quase que, não sempre profissional nessa época mais, mas já cheguei a jogar na base do time da minha cidade aqui, de futebol de campo. E eu, inclusive, sonhava em ser jogador de futebol. E aí eu fui e fazia musculação também. E nisso o judô, o motocross e o futebol, quando eu entrei na faculdade, eu não tinha tempo de fazer isso. E já fazia musculação lá para ter a camisa apertada, né? Para estar com a farda lá da faculdade, da escola bonitinha, apertada. É,
eu disse, cara, se eu só posso fazer um, eu vou fazer a musculação, que era, por exemplo, a academia era do lado da faculdade. Mas eu vou fazer bem feito. E nisso que eu decidi que ia fazer bem feito, as pessoas começaram a perguntar: Poxa, Vitor, você é atleta de fisiculturismo? Você compete? Você não sei o quê. E assim, aqui na minha cidade, como eu te falei, interior de Pernambuco, eu sou de Garanhuns e não tinha atleta. E Na desculpa a verdade, eu pergunta, sou. tipo assim, tu evoluiu rápido, assim, quando tu decidiu, pô, vou focar nisso Sim, aqui, o teu corpo sim. respondeu rápido. Aham. Inclusive, até porque eu já era bolsista na faculdade de engenharia civil e eu queria mais bolsa, né? Porque, por exemplo, eu pagava metade do curso, era 50% de bolsa que eu tinha. E eu ia conseguir ter mais bolsa se eu fosse representante das universidades, das Olimpíadas Universitárias. E aí eu vi que tinha levantamento de peso. E aí comecei a fazer mais treinamento de levantamento de peso, tipo levantamento terra, supino, só esse agachamento. Isso com 18 anos de idade eu agachava com 180 quilos, 200, tipo, Nossa. ou... E assim, naturalzão, sabe? Tipo, real. Até porque eu não tinha nem grana para comprar hormônio, nem Na conhecido, vontade, nada assim, disso. né? Ah, então, real, mas sempre foi assim. Até, inclusive, eu fui campeão brasileiro em 2016, natural. Eu até então não fazia uso. Porque realmente eu tinha o ímpeto e até era meio físico, né? Então você sabe que não precisava estar fazendo uso de hormônio, coisa do tipo, para atingir um físico é, condizente ao que a categoria pedia na época. E aí comecei a treinar e o pessoal falava, poxa, você é atleta. E certo dia, eu lembro que eu tava treinando no parque, fazendo meio que umas calistenia, umas barras fixas, umas paradas lá. E eu falei, sou. Nesse dia que eu falei, eu sou, nossa, mano, ficou aquela pulguinha na minha cabeça, sabe? Foi exatamente em janeiro de 2014, eu tava de Assumi a férias da responsa, faculdade. vou. Aí, exatamente, aí eu assumi a responsabilidade desse velho. Já que eu falei que eu sou, eu vou ser. Achei uma competição que ia ter em Caruaru, alguns meses depois. Me preparei, fui campeão, que era pela NABA. Fui campeão Men's Fitness da NABA. Na época era até o Felipe Marins, que era atual campeão brasileiro da Uhum. NABA. Lembra Men's Fitness? Lembro, Que era, lembro era sim. mais. Aí competi na Júnior também. é, Fiquei em segundo na Junior Bodybuilder. E eu fui na Men's Fitness achando que era Men's Physique, porque eu pensei que a Men's Fitness era a mesma Men's Physique da IFBB, que era de bermuda, mas não era de sunga. Aí meio que descobri uma semana antes que era de sunga, tive que inventar coreografia. Os manos posavam lá, eu tinha que posar olhando para eles para ver como era. Sabe, por exemplo, eu tô vendo aquele tem o troféu ali no fundo, com Esse o aqui, pessoal ó. segurando o Atlas, assim, o Atlas, né, segurando o Globo. Era, inclusive, a competição que eu participei logo em seguida, um mês depois, que foi a FBB, né? Tem ali a placa e tudo mais. O troféu era igualzinho a esse, era um troféu lindo, mano. O É esse aí, mano. do overall bodybuilder, sim. Aí eu, como eu fui overall men's physique, eu ganhei só o bonequinho mesmo, mas o bodybuilder ganhava justamente esse troféu lindo aí. Exatamente, esse troféu aqui é antigo, cara. Tanto que, tipo assim, foi um dos primeiros que eu ganhei como treinador, assim, eu tenho Sim, guardado aqui com carinho. Meu atleta ele me é deu, se lindo. aposentou e me deu, assim, Ah, cara. Ele pronto, é. exatamente. Aí, enfim, aí comecei, né? Comecei a competir aqui na região. De fato, tinha me tornado o primeiro atleta da minha cidade. Fui, por exemplo, depois o primeiro atleta pernambucano a me tornar profissional, no caso, o homem. É, Antes disso, tinha a Etla, que era profissional biquíni. E hoje em dia tenho essa vasta carreira aí com mais de 60 títulos Que ano de que tu te tornou fisiculturismo. profissional? E aí me tornei profissional na Elite Pro primeiro, em 2019, Uhum. 2018 e competi em 2019. Pela Elite Pro, depois voltei para ser amador em 2020 na NPC. Fiz todo o circuito Olímpia, aí fazia os regionais, peguei alguns overalls aqui estadual também, o brasileiro, que era o em Campinas, né, que é o nacional, e me tornei pro no Mister Olímpia em 2021, no Mister Olímpia Brasil, 2021. E aí fazem 5 anos que eu sou profissional pela FBB. Eu tenho uma pergunta, cara, que desde que tu começou a falar, tá batendo. Quantos anos tu tem, negão? Todo mundo pergunta. 32. Rapaz, eu achei que tá mais novo, acho que tinha uns 20 e pouco. Tá Exato. conservadinho. Todo Tá mundo fala, inteiro, galera, cara. mano, você é Não o acelerou no Matusalém do início da carreira, fisiculturismo, viu? não. O Ah, cara, não, então, quando o cara não justamente. acelerou no início da carreira, tá aí, ó, bonitão, mas physique, Obrigado. ó. Ah, tu fica até vermelho agora. Pô, não, é que eu pra ficar vermelho aqui tem. Não, Cara, mas o mano, pessoal, impressionante. quando eu falo minha trajetória, o pessoal se impressiona porque não foi, tipo, exemplo, eu ganhei o Arnold UK agora e teve uma notoriedade, assim,
a nível que saiu da bolha do fisiculturismo. Eu ando aqui na minha cidade, todo mundo, e aí, Vitor, tudo bem? Tipo, pessoas que nem sabem o que é musculação, nem treina. Eu ando no Quantos mercado, o pessoal habitantes finge tem a tua usuário. cidade? Tem acho que tem 200 mil, tá quase 200 mil. Ah, não, então 180, tem, 200 tem mil. um pouquinho mais, assim, porque É, isso é uma relação muito engraçada sobre o bodybuilding em cidades do interior, assim. Eu tenho um atleta, só que ele é bodybuilding open, né, uhum, e ele mora no interior também, ele mora em São Marcos, na cidade do Rio Grande do Sul. Só que sim. ele tem um cara, tipo assim, ele compete palco com 120, 121, ele é gigante. Nossa, Então, assim, só que a cidade dele tem 5 mil pessoas, 6 mil pessoas. caramba. Então, assim, ele é o alien da cidade, né? Daí, tipo assim, pô, tu já pega ele, óbvio que ele não é profissional ainda, até vai ir pro Olímpia agora, a gente tá, Olímpia em Uhum, Vegas, a gente vai levar ele pra competir no amador pra gente tentar ganhar o Pro. bacana. E eu imagino assim, cara, óbvio, uma proporção, mas os caras têm um atleta profissional com a repercussão de ganhar um Arnold UK, assim, representar eles, Uhum. é estrela, cara. Não adianta, é estrela. É, não, é engraçado porque, assim, eu tava... E logo na semana que aconteceu o Arnold, quando eu voltei aqui pra Garanhuns, pra minha cidade, cheguei do Reino Unido e tal, eu andando com meus filhos assim na rua e todo mundo passando com o carro buzinando, acenando. Fala, Vitor, não sei o quê. E assim, sempre tinha, mas era pouco. Hoje em dia tem muito mais. Ao ponto de eu ir no mercado e as pessoas fazerem fila para tirar foto comigo, ou eu estar andando aqui no estacionamento com o meu carrinho, indo pro meu carro, e para um, para outro. E assim, não é nem para pedir foto, alguns pedem foto, óbvio, mas é só para parabenizar. Pô, parabéns, Álvaro, você no Arnold, parabéns, você representa a nossa cidade. E assim, pessoas que você vê que nem treinam, nem sabem o que é musculação. Eu disse, poxa, que massa. Tipo, furou a bolha, porque é comum a gente ir pra academia e ter lá vários fãs tirando foto, pedindo pra tirar foto e tal, e é o óbvio, né? Entre aspas, mas até pelo nível que eu tô, mas não eu ir no supermercado, não eu estar no restaurante com meus filhos almoçando e para pessoas assim, ou eu estar falando com alguém assim aleatório em algum lugar e o pessoal, não, eu lhe conheço. Aí eu, que massa, obrigado. E acho que a gente, muitas vezes as coisas, até no momento que a gente vive, assim, falando sobre o fisiculturismo brasileiro, o peso do bodybuilding no Brasil, ele é muito importante, né? Hoje se Uhum, levanta questões ou da contribuição, e eu acho que a contribuição do bodybuilding é gigantesca, né? Do atleta do bodybuilding representar quantas pessoas que daqui a pouco te viram, cara, que não tem ideia, que estão indo buscar academia, que estão indo se sim. alimentar melhor, que estão cuidando, que buscam informação, que tu compartilha. Cara, às vezes tu compartilha uma coisa que tu comeu, e as pessoas vão começar a replicar isso, e não tem nem ideia. Então, é muito legal ver assim o impacto de um atleta profissional que, óbvio, tem um impacto a nível nacional e mundial, mas sem sombra de dúvida, tu tá transformando aí 200 mil pessoas na tua cidade, né, cara? Com um esporte que até poucos anos atrás ninguém sabia da existência, todo mundo olhava meio atravessado, hoje já é totalmente diferente. Mas, mano, deixa eu te perguntar uma coisa. Falando sobre o teu físico, sobre o teu shape, assim, é um físico muito incrível, sabe? Toda vez que eu te olho, até é incrível tu falar que tu sobe com 83 quilos pela densidade que tu tem, né? Tu é Sim. um atleta com uma característica de uma densidade muito grande, mas ao mesmo tempo tu tem uma linha muito incrível, cara. O que que tu fez? É uma pergunta idiota, Uhum. óbvio que a gente sabe. Mas assim, cara, por exemplo, a tua linha de cintura é uma linha muito bonita, muito detalhada. Tu acha que esse detalhamento que tu tem de linha de cintura, volume, é uma característica por como tu leva a tua preparação, por tu cuidar muito bem da tua dieta, ou por tu apertar, ou porque tu puxa muito cardio, outros, cara, é o como o meu corpo responde. Tu teria alguma coisa a dizer Lembra, assim, cara? tem fatores, mas eu acho que, por exemplo, lembra que no começo eu falei que eu fazia judô quando eu era adolescente? Uhum. Eu, com 15 anos de idade, 13, 15, eu gostava muito de lutar judô e tal. E eu tinha em casa, eu ficava fazendo barra fixa o dia todo e fazendo corda, subindo na parede, sabe, pra ter a pegada do judô. E era justamente esse movimento de remada que eu fazia. E eu, com 15 anos de idade, já tinha o dorsal muito destacado, expandido, o grande dorso. De frente, assim, você me via a cintura fina de pirralho, de adolescente, mas eu já tava com o dorsal ali destacado. E, obviamente, quando entrei na musculação, consegui mais tônus musculares no abdômen e tal, consegui também manter a linha de cintura e aprimorar ainda mais esse dorsal. Então, acho que o meu V-shape vem exatamente, eu acredito muito nisso, até porque se eu tenho fotos minhas de 15 anos de idade, já tinha lá o dorsalzinho aparecendo, vem através desse inconscientemente que eu fazia do judô, que era só para ter uma pegada, ou seja, eu tava fazendo ali a barra fixa,
ou a corda naval para subir a parede que simulava uma remada, né? E meu dorsal foi desenvolvendo e casou com que a Men's que é o que pede, né? Tipo, tem uma dorsal em V, expandida, e a linha de cintura fina. Aí, obviamente, hoje em dia, cada detalhezinho conta. Então, também ter uma boa digestão, uma boa digestibilidade nos alimentos. Por isso que eu não, por mais que eu possa alterar algum alimento na minha dieta, eu procuro sempre seguir o máximo possível. Ter a rotina também, por exemplo, cardios. Eu gosto de fazer cardio, depois fazer um pouco de abdômen. Não sempre, porque dá preguiça, isso é fato. Mas eu gosto de fazer, sabe? E realmente também ter aquele controle lá, inclusive eu venho pecando um pouco. Por exemplo, se você pega o feedback que eu tive do Arnold Classic Ohio, eu não ganhei, entre aspas, do Brandon, porque o abdômen dele estava mais desenhado do que o meu. Apesar de eu estar segurando uma linha ali um pouco melhor e tal, em termos de linha, eu não estava conseguindo contrair tanto meu abdômen. E não era porque eu tinha carbado ou feito alguma coisa errada, não, porque realmente ali o meu tônus muscular do meu abdômen não era tão hipertrofiado quanto o dele, sabe? Até porque, por exemplo, quando eu vou subir, eu mal como. Então, eu consigo contrair de fato o abdômen. Mas são fatores que, tipo, a gente vai alinhando em cada competição e vai melhorando, vai pegando ajustes e aprimorando isso. Eu também, uma coisa que é até muita gente acredita ou pouca gente acredita, mas eu gosto de usar cinta, sabe? Durante o dia, principalmente quando eu atendia em consultório, que eu passava o dia aqui sentado, então a cinta meio que me obrigava a manter na postura. Entretanto, eu fazia um uso consciente da cinta, não era só colocar a cinta ali e esquecer que eu tô de cinta, não. Ficava aqui sempre fazendo brace, segurando, para poder controlar o máximo possível a minha cintura ali, não ficar todo largadão, sabe? Perder a postura. Então tem cada fatorzinho assim que, falando por mim, que ajuda, que me ajudou a ter essa linha que eu apresento hoje no palco. E falando de nutrição, assim, como que tu falou que, óbvio, né? Tu tem uma flexibilidade, tu troca, mas como tu leva a tua dieta, né? Vamos perguntar a ela, tanto na parte de off-season, né? Uhum, Porque provavelmente talvez tu não precise fazer off para crescer, como eu fazia quando anteriormente, mas como que tu leva ali os alimentos, escolhas, como que tu distribui a tua dieta quando tá em off e depois para ver como é que tu faz isso, né, em cutting, como que tu e o Cuts, vocês uhum. começam a organizar isso. Normalmente o Curtis, ele trabalhava com os alimentos mais limpos possíveis, né? Eu venho da escola do Guga e Galvão, então a gente, por exemplo, eu comia muito sucrilho no pós-treino, com whey, iogurte de manhã, de boa, assim, eu gostava, sabe? Só que chegou um momento que, inclusive com o próprio Guga, a gente, não, Guga, vamos tirar, vamos deixar a dieta um pouco mais limpa. Aí, não, Vitão, tranquilo, a gente fez. E aí eu mantive mais ou menos esse trabalho com o Cuts. E principalmente o Cuts, porque, por exemplo, não são todos os atletas dele, e ele até chegou para mim e falou certa vez, falou, Vitor, não posta muito tuas comidas porque outros atletas pedem, e eu não posso dar para eles porque eu sei que você entende de nutrição, você é nutricionista. Eu confio em você o que você está comendo. Não é à toa que agora ele me passa só os macros do que eu preciso e eu que monto o cardápio e mostro a ele. Mas a princípio por exemplo, engraçado até uma vez que por exemplo, eu gosto de comer cuscuz de manhã. E ele não conhecia o que é cuscuz, né? Tipo assim, para ele nos Estados Unidos não existe cuscuz. Aí eu mostrei para ele, não, pô, é milho, é só milho. Aí eu fiz o cálculo lá, mostrei para ele a diferença do cuscuz para aveia. Aí ele, tudo bem, então pode comer, sabe? E assim, e ele deixa essa flexibilidade, mas em termos de alimento, de fato, eu em preparação, não, por exemplo, agora que eu comi muguzá, mas é, normalmente é aveia com ovos de manhã, na primeira refeição. Na segunda refeição aí já entra o arroz com frango, basicão, normalmente 280 gramas, 150 de arroz. De manhã seria 90 gramas de aveia, com três ovos inteiros e mais seis claras. É, Na refeição pós-treino, aí eu como ou farinha de arroz, que é 90 gramas, ou aveia, também junto com whey e uma maçã. E eu faço um mingau. Aí eu tenho outra refeição de 280 de arroz e com mais 150 de frango ou filé mignon. Eles pedem para eu alternando entre carne bovina e frango. E na última refeição também é igual. Então são, por exemplo, cinco refeições. E eu te falo que essa refeição, esses alimentos que eu te falei agora, eu às vezes eu tô comendo eles nessas quantidades, faltando 4 semanas para a competição.
Já teve competições que eu zerava carbo faltando 4 semanas, sabe? E eu como muito, muito bem carbo, tipo... Até a questão de gordura também, eu esqueci de falar, são as gemas, né, de manhã, os 3 ovos, no caso, gordura adicionada, né, tirando a gordura Uhum, residual do frango ou da carne vermelha, que é pouca, mas tem mais 30 gramas de pasta de amendoim no pós-treino, junto com o mingau, e mais 30 gramas de pasta de amendoim na última refeição também. É uhum. tipo assim, dá uns 3 mil e pouco calorias. Então, isso, e daí tu entra na preparação, Já tô basicamente com a comendo mesma isso. dieta, tu Isso. já tá comendo isso. Aham. Ah, então, pra tu ver E aí só como. faço acrescentar o cardio, ou os termogênicos. Só a única diferença, mas a comida, por exemplo, o que eu acho engraçado que nessa última preparação que a gente fez do Arnold de Ohio, porque assim, a gente começou a preparação em dezembro do ano passado. Eu tava em preparação até mês passado, mano. Fiquei 6 meses em preparação, Nossa. comendo quase a mesma coisa, porque como eu emendei Arnold, fiz Arnold UK, aí depois fiz o Memphis, fiz o Pittsburgh, eu praticamente mantive, sabe? Então, agora que eu dei o resto, que eu soltei um pouco, inclusive eu não consigo nem comer essa quantidade que eu te falei agora. Quem me comentou sobre essa maneira do Cuts trabalhar foi a Isamara, atleta profissional Uhum. wellness, que também se prepara com ele. Ela falou, Vini, ele mexe na minha dieta lá na parte final, porque eu venho com a minha dieta, daí ele entra com cardio, entra com termogênico, ele vem ajustando, Aham. para só mais lá na frente ele começar realmente. E eu Não, gosto às, muito às disso, vezes né? ele pede só pra aumentar, tipo, Vitor, aumenta 5 minutos de cardio. Mantém a dieta, mas aumenta 5 minutos de cardio. Mano, o físico já muda na semana, É impressionante. sabe? Isso eu acho que é o mais doido do fisiculturismo. Eu amo isso como treinador e as pessoas não entendem. É tu fazer assim mudanças mínimas que Sutis, sim. parecem irrelevantes para qualquer pessoa e num atleta que é aquela máquina perfeita, aquela Fórmula 1, cara, já dá uma diferença que 2, 3 dias depois tu olha assim, ó, putz, deu certo. É Uhum, impressionante. E outra coisa que eu gosto muito é essa resposta assim de tipo, de principalmente pessoal que entende mais de nutrição, que achar que uma preparação, né, beleza, agora tu vai ter que começar a passar fome, sabe? uhum, A gente ainda vê isso no amador, né? Aquela sim, galera que às vezes associa ao bodybuilding, ao pré-condição, tem que sofrer, tem que passar fome, tem que cortar carboidrato, tem que isso, e acaba judiando muito do atleta a sim. longo prazo, ele não evolui. Então, pô, uma preparação dessa, né, cara, é incrível. E quando tu tá em contest, o Curtis, ele costuma te dar refeed, ou tu trabalha mais linear, é algo fixo ou não? Ele vai vendo muito de acordo com como tu Ele vai responde. vendo como o físico responde, mas o refeed é a própria comida que eu já como. Exemplo, ele não, Aumentar. antigamente ele, não, só aumentar, não é tipo hambúrguer ou fritas. Inclusive ele gostava de fazer hambúrguer com fritas. Só que aí uma vez eu conversando com ele, ele, Vitor, come hambúrgueres e fritas. Por exemplo, aqui na minha cidade não tem McDonald's, tá ligado? E ele se baseia pelo McDonald's. Pô, eu faço a mesma coisa, cara. Eu faço, Sabe? porque eu sei os macros assim, outros, não, tu vai pegar Aham. tanto daquele. Exato. Aí eu falei, tem Burger King, tem sei lá o que. Ele, não, melhor o Mac. Aí eu disse, não, eu posso fazer o hambúrguer em casa. Ele, não, mas fica muito limpo, fica muito saudável, ele fica muito healthy. Aí chegou um momento que eu disse, cara. Aí ele falou, Vitor, vamos testar. Eu fazia, dava bonzinho e tal, mas quando ele começou a testar os próprios alimentos, ou seja, se eu como 280 de arroz, quando ele começa a liberar o refeed, eu já estou comendo um pouco menos, sei lá, eu tô comendo 150 de arroz nas duas últimas, ao invés de estar comendo 280. E aí ele diz, ó, bota 300 agora nas duas últimas, é, e come 150 de mingau de arroz, de farinha de creme de arroz e mandar o feedback no outro dia, ver como é que tá o físico. Normalmente é isso, é o mesmo alimento, ele só aumenta a quantidade de carboidrato e ultimamente tá sendo isso. E uma vez foi engraçado porque ele falou assim, eu falei, ele falou, come hambúrguer com fritas aí e tal, uma porção de cada e me manda. Aí isso logo no começo, tá ligado? No começo ele era, nossa, ele respondia assim, tipo, era muito frio, sabe? Ele falava assim, aí ele falou, come hambúrguer com fritas e me manda. Ele disse, cara, eu gosto de pizza, pode ser pizza? Aí ele, não é pra você gostar, é pra você fazer. Aí eu Pau! só fiz assim, joinha. Sim, senhor. Mas foi real, porque ele falou assim, cara, você é profissional. A gente não só faz o que a gente gosta. Aí eu, não, é verdade, tudo bem. Outra vez, por exemplo,
E você sabe, americano, mano, americano é frio. Tipo, hoje em dia Nossa, a gente tem uma proximidade maior, né, de mais, ter mais flexibilidade e tudo mais. Porém, ele já tolera muitas coisas, mas no começo era tipo, era preto no branco, não tinha alteração, não podia alterar nada, sabe? Era bem militar mesmo. Exemplo, se eu atrasasse para fazer um feedback para ele, ele ficava me cobrando. Tipo assim, mas cobrava assim, ao ponto de eu dizer, véi, ele tá com a câmera escondida aqui na minha casa, só pode, sabe? Tipo, de eu atrasar horas, assim, de mandar o feedback, exemplo. Aí então na reta final ele falou, eu mandava o feedback em jejum de manhã, ele falava, ó, depois me manda outro aqui pra ver como é que tá o físico depois que tu faz 2 refeições. E aí passava o tempo e eu, por exemplo, estava com meus filhos, eu tava fazendo alguma coisa, acabava atrasando de mandar, aí ele, Vitor, cadê você? Tô esperando. Aí, mano, esse cara tá com câmera escondida aqui na minha casa, só pode. E hoje em dia também não deixa de ser assim, mas hoje em dia ele tem uma flexibilidade um pouco maior, a gente se conhece um pouco mais. é, eu convivi um tempo, cara, com o Patrick Tuor, né? Sim. Ele veio para o Uhum. Brasil aqui, eu passei uma semana com ele, fiz uma mentoria ali Sim. com ele deu um curso com Bacana. ele, e eu fiquei de host dele, tipo, eu fiquei... E, cara, Sim. mano, ele é suíço, velho. Pelo amor de Deus. Se eu Imagino. marcasse com ele para buscar ele às 2h03, se eu não tivesse lá 2h30, ele já tava me olhando com uma cara, tipo, assim... É uma Uhum. característica que nós brasileiros a gente Sim. acaba tendo que se adaptar muito para eles, porque É. lá o pessoal falou assim, mano, 3 horas é 3 horas, tá ligado? 2 horas é 2 horas. E outra coisa a gente também tá acostumado exatamente quando tu falou, essa coisa de a gente ser Flexível. flexível, mais carinhoso, mais, né, cara tá Uhum. risada, eles são muito sérios, mas eu vejo que a gente acaba meio que mudando eles também, né? Porque a gente tem uma característica que eles acabam entrando no jogo, né? Exato. Exemplo agora, tipo, faz 3 anos que eu tô com o Curtis e ele confia em mim de eu montar a minha dieta e ter exemplo, um pouquinho de creme de whey. Ele só pede assim, pra eu não ficar postando pros outros atletas não ficar pedindo. Mas eu como, nossa, se você vê, às vezes eu até posto pra provocar um pouco. Porque eu sei que os outros caras que dão roupa de estão me vendo. Mas ele fala, Vitor, maneira aí, take it easy. Pega leve aí nessas suas postagens da comida, porque os outros atletas vão me pedir e eu não vou ter a confiança de passar para eles como eu tenho para você, né? Fazem 3 anos que a gente está trabalhando junto, eu confio no seu conhecimento sobre nutrição, sei que você não vai fazer coisa errada, mas não é todo mundo que tá pronto para isso. Me diz uma coisa, cara. Tem uma coisa que surgiu recentemente que é sobre o coach e o treinador. Então, tu vai lembrar, assim, até muito tempo atrás, né, quando tu começou lá, né, Uhum, era aquela pessoa que fazia tudo. A gente tinha um cara que cuidava de nutrição, treinamento, e eu venho percebendo, acho que depois de várias épocas que a gente passou, de a galera procurar o hormônio milagroso, o fármaco que faz a diferença, né, o segredo disso, aquilo, de um tempo para cá, eu percebo que os atletas, principalmente os atletas profissionais, eles acabam percebendo a diferença de ter um treinador, ou seja, do teu treino ser devidamente periodizado, de ter uma cuidado e da importância disso, né? Então, tu falou que hoje é o Cruz que cuida da parte do isso, teu treinamento, correto? Cara, isso. quando que começou isso e qual foi a diferença, assim, que tu viu dessa transição? Sempre que eu ia lá para São Paulo, para CT da Dark, né, da Integral, o Cruz, ele me treinava, apesar de não ser meu treinador. Antes do. Eu tive o Guga, por exemplo, né? Até para dar uma síntese aí nesse que você falou, que de fato hoje em dia a gente tá vendo que não precisa ser todo mundo que vai passar tudo para você. A gente consegue também mesclar cada um na sua especificidade ali, trabalhando no seu 100% naquela área, para ter o atleta que é a união desse trabalho no palco ali no seu melhor. Com o Guga, a gente ficou 8 anos e o Guga era, de fato, só meu coach e nutricionista, né? Ele era nutricionista de formação e era meu coach de forma geral, mas ele não me passava treino. Tipo, mais que ele conhecesse, ele falava, Vitor, meu negócio é nutrição. É melhor você procurar um treinador. E aí, na época, quem me treinou no começo foi o Vitor Capial, logo quando a gente entrou na Integral junto e tal. Logo depois o Luiz Salles, depois o próprio Cuts me passou o treino também. E aí tá com um ano e pouco que eu tô com o Cruz. Até pela interação de estar treinando junto quando eu tô em São Paulo, quando a gente viaja pro Olímpia ou para Ohio, ou por exemplo agora em Pittsburgh. Ele também tava lá comigo treinando todos os dias.
A diferença é que, cara, é muito mais preciso o treinamento. Por exemplo, apesar do treinamento do treino não mudar com frequência igual a gente consegue mudar uma dieta, o Cruz, inclusive, ele até me pediu, ó, Vitor, já que você não tá treinando comigo todos os dias, eu quero que alguém lhe treine aí na sua cidade. E foi aí também, por exemplo, que pela primeira vez eu tive alguém para me treinar de fato todos os dias, né, que eu vou treinar aqui na minha cidade, que é o Klinger. O Cruz me prescreve treino, o Klinger executa aqui comigo o treino que o Cruz me prescreveu, ao mesmo tempo que o Cuts também sabe como é meu treino com o Cruz, e o Cruz também sabe como é a minha dieta com o Cuts, sabe? Tipo, realmente é uma equipe. Então, você conseguir ter essa equipe, você, o atleta que é o centro dessa equipe, tá mantendo todas as áreas em conjunto e tendo a consciência, o trabalho só tem a evoluir. De fato, eu evolui bastante, principalmente na parte dorsal, mano. De um ano para cá, o que a gente fez com o Cruz, o treinamento do Cruz, e principalmente o Clean já aqui me puxando, pessoalmente, a gente conseguiu mudar um pouco o game, sabe? Eu não sei se tu concorda comigo, mas para mim, dorsal, tem dois grupamentos musculares que para mim são extremamente difíceis de ser desenvolvido. Nos homens, dorsal, né, ao nível de um atleta profissional, porque a gente tem várias porções, a porção inferior do grande dorsal, né, tu trazer o dorsal mais baixo, tem uma série de coisas que realmente é um grupamento muscular que o cara precisa de muita consciência corporal para conseguir estar ativando. Né? Eu já vi várias vezes o Brandão falando que durante muito tempo ele levou a cara para academia para ficar dizendo, ó, o estímulo é aqui para contrair, e outro nas mulheres é glúteo, cara, Sim, para as mulheres, assim, para conseguir como treinador é os dois infernos, assim, que tu olha assim, putz, tem que sim. melhorar a glúteo, é trampo, melhorar a dorsal é trampo, cara. E Uhum. realmente eu sinto muito isso, assim, né, como treinador, e ter alguém faz uma diferença. Os meus atletas, que nem esse do interior, ele diz, cara, tu é um desgraçado. Eu faço o mesmo treino que tu manda aqui contigo lá na academia, é de boa. Eu venho fazer contigo aqui, cara, parece que é outro treino, desgraça, parece que é Sim. outra coisa, assim. Então, o acompanhamento ali faz uma diferença muito grande para o atleta. Não, você falou do glúteo agora, por exemplo, minha namorada, ela é biquíni, ela é madura, e o treinador dela é o Rai Miller. Nossa, assim, a gente foi para São Paulo, ela foi treinar com o Rai. Mano, ela ficou quase sem conseguir andar por uns 2 dias. Tipo assim, a diferença do treinador tá treinando e de quando a gente treina sozinho aqui na nossa cidade, né? Não, e tu olha Então, assim, é o mesmo búlgaro, é os mesmos aham, exercícios, né? Deu um exercício novo. Não, cara, é a mesma desgraça dos exercícios, é a mesma coisa. é, Só que, pô, a ordem, o ajuste, o estímulo, a tensão, o ângulo, né? É que assim, é uhum, alto nível, né? Alto nível é justo. outra coisa que as pessoas precisam entender. Irmão, deixa eu te perguntar uma coisa, que pra mim eu acho que é a coisa mais obscura e é onde que acontecem os maiores erros dentro do bodybuilding. Finalização, né? Finalização. Eu vou te Como dar que até tu um faz tua exemplo. finalização? Eu vou te dar até um exemplo que eu tô usando isso como exemplo no meu último Olímpia. Eu era atual sétimo colocado no Mister Olímpia, né? Pô, sete do mundo e tal. Massa, quero top 5, vou buscar isso. Cheguei lá no Olímpia, no caso do ano passado, né, 2025. Teve a primeira chamada, a primeira linha, a primeira leva de atletas. Eu subi no palco, me apresentei, os árbitros me viram, gostaram. Teve a apresentação individual daquele batalhão de Messizic, né? Nossa. 72. Aí você Mano, dá pra imagina. voltar pro hotel, dormir e depois tu sobe pra Mano, confrontar. eu acho que se eu fizesse isso era o mais correto. Mas eu fiquei, obviamente, eu fico lá, né? E aí, o que acontece? Esperei mais ou menos uma hora e pouco para poder subir novamente no palco. Até aí tudo bem, eu aqueci, subi. Só que você falou de finalização agora. Eu fiz um erro muito primário. E assim, eu digo que mais o erro foi mais meu do que do Cruz e do Cuts que estavam lá comigo no dia, inclusive. Eu não repus glicogênio, não repus sódio durante esse período de uma hora. E aí, quando eu aqueci para subir novamente no pré-judge mesmo, no primeiro confronto, fui chamado no primeiro confronto, fiquei no centro do palco, não no centro, mas fiquei bem próximo ali do Ryan, do Ali, do Brandon, e no decorrer dos confrontos eu fui perdendo full do músculo, fui ficando flat. Isso porque eu não fiz a reposição de sódio e glicogênio nesse intervalo. E foi um erro tão primário, Simples. tão simples, que assim, eu disse, mano, como é que a gente não
sabe? E, por exemplo, eu nunca, mano, é aquela coisa. Aqui são aceitáveis erros inéditos. Ou seja, eu aprendi com isso. Eu nunca tinha errado uma coisa tão simples dessa, sabe? E aí já fui para o Ohio, já fui para as outras competições e de fato, apesar de serem competições mais rápidas, né? De fato, não é igual o Olímpico que demora mais, mas eu já estava atento sobre isso. E a finalização, como eu te falei no começo da conversa, minha dieta é muito linear, mano. Tipo assim, não muda nas últimas 3 semanas e praticamente a única diferença, e eu não tô falando aqui, como eu falei antes também, não é arrogância ou coisa dizendo que é fácil, não. Mas a única coisa que muda é praticamente a quantidade de água que eu bebo durante a semana. Que necessariamente o Cuts não faz hiperidratação. Eu vou te dar um exemplo. Eu vou subir no sábado. A minha peak week começa no domingo, na segunda. Eu vou treinar a mesma coisa. Tipo, pronto, o cruise já muda. O cruise ele muda o meu treino. De fato, ele muda específico pra gente. Mas o Cuts é sempre 6 litros de água, todos os dias, 6 litros. É, E no último dia, ou seja, na sexta-feira, eu vou beber 3 litros de água ao invés de 6. Eu juro a você, a diferença é essa. E talvez o sódio que eu não vou usar nas últimas 2 refeições, porque talvez ele vai querer jogar um pouquinho de diurético antes de dormir, e fazer mais uma refeição antes de subir no palco no outro dia de manhã. Mas a diferença é praticamente essa. E a finalização também. Aí tem relação até aos hormônios. Eu diminuo, inclusive, o uso dos hormônios tudo. Fico mó limpo, assim, praticamente. É, E retém só o menos treinamento que líquido, né? faço. Segura menos água, né? Aí só o treinamento mesmo que o Cruz, inclusive quando eu tô com ele pessoalmente treinando, na finalização, aí que é. Ele não dá massagem, mano. Eu tava em finalização agora Vai. pro Pittsburgh e tava treinando com ele e o Menegatti. E os caras em off, Nossa. praticamente, tá ligado? Fazendo remado no lateral com 120 quilos na Hammer. Eu fiquei, mano, Não, eu eu nunca vi fiz isso na minha o. vida. Eu tava lá em Ohio, né? Eu e o Hugo, a gente tava lá em Ohio e Sim. Ah, então eu lembro de eu... você, pô. Sim, eu tava junto com o Hugo lá em Ohio, né? E Sim. daí, cara, eu acho que tu eu não acompanhei treinando, mas teve um dia que eu vi ali que era o Cruz estava treinando junto com o Menegatti. Sim. E tava uma pauleira, e eu disse, mano do céu, isso aí tá. Sim. Tá aquela coisa, não, alivia que afinal, uma Não. ova, mano, senta a lenha. Mas isso eu aprendi muito isso também. Porque, por exemplo, já teve preparações que eu diminuía a intensidade do treino e na verdade, eu diminuo o volume hoje em dia e eu mantenho a intensidade. Mas antes eu diminuía também a intensidade. Fazia, não, deixa eu fazer só um pumpzinho aqui. Mano, meu músculo ia embora junto, velho. Exatamente, Sabe? Você não segura exatamente. até porque você tá um pouco mais cansado, isso é fato, né? Até você fica um pouco mais ansioso, então tem todo aquele fator de cortisol, de você tá apreensivo que vai competir logo logo. E quando tem alguém lhe puxando ali para você manter a intensidade, tipo, mas seja uma série válida com aquela carga que você fazia, tá valendo. E eu aprendi muito isso também com o Luiz Salles, na época que a gente treinava junto. E hoje a Uma gente coisa mantém. que é uma característica do Homens Physique, devido ao controle da linha de cintura, é também muito o que ele vai comer no dia da competição, né? Sim. Normalmente evita de comer porque para evitar Uhum. qualquer tipo de estufamento e ter um Isso. controle. Tem alguma coisa que, cara, eu prefiro comer isso no backstage, ou se do pouco que eu como é isso, porque não me incomoda. Sim. Qual é? O que tu costuma levar lá pro backstage para tu Mano, estar te eu alimentando? levo, eu levo, quando é competições que vai ter prévias e finais, vai demorar. Depois das prévias é que eu como uma refeição um pouco mais sólida. Por exemplo, arroz com Uhum. frango ou com turkey, que lá nos Estados Unidos você deve ter comida maravilhosa, é gostoso pra Cara, cacete. mano, eu podia comer aquilo todo santo dia, velho. Exato, exatamente. Ou um mingau de arroz. Mas antes da competição eu como muito pouco. É tipo ovos cozidos. E se eu não tiver precisando ficar maior, um pouco mais cheio, eu não como carboidrato. Então é só ele. Mas já teve competições que eu comi carboidrato antes, por exemplo, nessa última agora que eu fiz o Memphis, que eu ganhei. Eu comi, fiz uma refeição de mingau de arroz antes do show. Porque eu acordei muito cedo, tipo 5 6 horas da manhã. Eu sabia que eu ia subir de 9 horas em ponto. E lá foi assim, uma das competições mais rápidas que tem. É tipo, subi 9 horas da manhã, 11 horas eu já tava com o prêmio aqui na mão. Nossa, Muito velho. rápido. Então foi de certeza, tipo, comer de manhã, esperar um tempinho, comida de baixa, de boa digestibilidade, né? Por exemplo, um mingau de arroz. Eu gosto de usar também
um pouco de biscoito de arroz, bem pouco, tipo, Uhum. não para estufar, é só para ter alguma coisa ali no seu estômago enquanto você tá, Sim, não ficar 100% vazio. Ou algumas balinhas de fine, sabe? E para botar um pouco de geleia, glicose, mas mas é. muito pouco. Tipo assim, não é a ponto de você chegar a ficar saciado, nem perto disso. Ou às vezes, Uhum. por exemplo, eu vou te falar, já teve competições, exemplo, o Arnold Classic Ohio. Você estava pessoalmente lá no Arnold Classic Ohio, quando eu subi? Tava, Sabe o que foi que eu tava. comi antes de subir no palco? Juro a Ah, você, 2 ovos cozidos, mano. Foi a minha única só. refeição. Até subir, depois só comi depois da final. Da final não, depois das Dá prévias. para das prévias. Aham, porque a gente já fica no hotel ali, né? Então eu dormi até um pouco mais. Só fiz descer para pintar, comi e já foi competir. Aí o que chegou logo comigo, ó, toma aqui com esses 2 ovos. Aí eu disse, tá, pô, come. E eu tava sem fome, sem nada. Tipo assim, tava na adrenalina do show e não tava precisando comer mais. Inclusive, o físico tava bom, porque eu comi muito o dia antes, anterior. E eu comi 2 ovos cozidos, tipo, antes de subir lá no palco e, sabe? Tipo, Sim, e te falo, nenhuma preparação é 100% igual, vai. Sempre tem algum ajustezinho que você faz lá diferente. Ver como é que é tá, o, ver o que precisa. o papel do treinador, eu falo que ele tem que ler os sinais ali, né? Porque ele tá aí, o ponto do treinador, quando ele tá junto, tá viajando. Óbvio que nessas Sim, competições internacionais, é sempre o bem treinador vai difícil. tentar estar junto, assim, porque ela tem um peso muito grande, ela é extremamente importante, e, cara, qualquer coisinha a mais de decisão ali que tu Sim. faz uma diferença muito significativa, né? Já teve uma preparação que o Curtis me obrigou a tomar 2 litros de água um dia antes. E assim, eu não queria, cara. Eu fiquei insistente. Eu disse. Foi o Pittsburgh do ano passado, que eu fiquei em segundo pro Erin Banks. A gente fez a pesagem na quinta e eu comecei a carbar de fato na quinta. Assim, não que eu faça carb up e tal, mas eu tava Subiu ele comendo um a quantidade. pouquinho. Ele falou, Vitor, você tomou quantos litros de água hoje? Aí eu, era para tomar 5 na quinta-feira e 3 na sexta, para eu subir no sábado. Aí eu falei, eu devo ter tomado uns 3. Eu contei e de fato tinha dado 3 e pouco. Aí eu quero que você beba mais 2 litros de água agora e faça mais uma refeição. Eu disse, não, pô, não precisa, não sei o que ele faça. A gente ainda tem amanhã, amanhã ainda é sexta. Cara, por mais que eu não estivesse concordando, eu fiz e de fato foi o resultado assim, até naquele momento ali foi o melhor que a gente tinha tido, sabe? E eu vi que foi a diferença de ter tomado a água e ter feito uma refeição a mais. Porque às vezes você quer puxar para mais, né? Você sabe, prepara os atletas aí, você sabe que fica na cabecinha aqui, na Cabeça cachola, ali. dizendo, não, tem que puxar mais, não sei o que, tem que ser mais. Eu falei, não, confia no coach, faz Não, aí. cara, e o atleta, ele quer, porque, tipo, ele tá com sede, então ele parece ele, pô, vou É, beber sim. aquilo ali, vai ser um Aham, agrado. sim. Mas, na verdade, aquilo ali é a resposta à musculatura e, cara, é batata, velho. Os atletas, tu fala, ele não precisa, come, Come. bebe Uhum, e é outro nível, assim. E eu acho que o pessoal de fora, eles têm que entender que a galera procurar é um diurético específico, é um não sei o que, gente, é manipulação de comida e treino. é, Sabe? exato. Subir um pouquinho da mesma coisa da comida e come, põe um pouquinho mais de água, entender os processos fisiológicos, principalmente, o que faz. Isso é muito legal, tu como sendo nutricionista, uma pessoa o cara tem uma outra visão, né? Tem uma Sim. clareza totalmente diferente dos processos. E ver isso, cara, eu fico muito feliz, porque a gente briga um pouco com o que as pessoas acham que o fisiculturismo, que é a base, é só uso esteroides, só fármacos, não. O segredo mesmo, né? O Cello fala muito que coisa mais anabólica que tem é comida e treino. Ponto final. Isso Aham, não vai ter substituição. exato. Irmão, agora, né? Pra gente ir, estamos chegando na reta final, eu quero saber. Olímpia, das últimas competições que teve, o que tu quer diferente, apresentar Sim. de diferente no teu físico, óbvio que ganhar, né? Isso aí é óbvio que tu quer, Aham, não preciso exato. dizer. Mas assim, o que que tu espera, tipo assim, apresentar de diferente para buscar esse teu objetivo? Chega, pô, a gente trabalhou para estar assim, diferente da última vez. Uhum. Então, eu lembro que eu te falei há pouco que a gente aprende com os erros, né? Tipo, a gente aceita erros inéditos que a gente não conhece, mas é inegociável errar o que a gente errou antes. Eu tive esse erro no Olimpíada anterior e eu tentei, já estou corrigindo ele a partir de então. Eu participei do Pittsburgh agora, mês passado, justamente porque eu sabia que todos os top 5 do Olímpia, top 6 estariam lá. E eu queria me ver com eles, né? Eu já, por exemplo, eu gosto de fazer sempre a escalazinha assim, de me colocar ao lado dos caras que estão à minha frente do Mister Olímpia para eu poder ter um parâmetro e poder. É um jogo de xadrez, você sabe.
E eu, por exemplo, ganhei do Andrei Deyu, que tinha sido o atual top 7, né? Eu fiquei em 10º, devido ao erro que eu te falei anteriormente. E, assim, foi o erro porque realmente foi o feedback que eu recebi, e eu sei o que foi que aconteceu, então, realmente. É, por exemplo, ganhei do Andrei Deyu no Arnold UK, no High também, que era o atual 7º, então eu praticamente, não que eu estou garantindo que eu já esteja no top 7, mas era o cara que estava no top 7 que tomou minha colocação do ano anterior, sabe? E aí eu fui lá e carimbei. O sexto colocado, que era o Sean, que é o chinês, ele também foi para Pittsburgh, e eu fiquei na frente dele. Fiquei em top 5 do Pittsburgh, bem plausível. Gostei do resultado, porque assim, é como se eu tivesse ali dentro do top 5 do Olímpia, querendo brigar para estar em top 5 e ali me deu um passaporte para isso. E agora também, eu sei o que eu preciso melhorar para não cometer o mesmo erro que eu cometi ano passado, isso é fato. E também me vi mais algumas vezes do lado dos caras que vão estar lá comigo nos containers do Olímpia, né? Então, com certeza vou conseguir chegar com uma maturidade muscular melhor, até porque você sabe, tempo de treino e de preparação influencia muito. Eu nunca vi meu dorsal evoluir tanto, não é só pelo fato do treino, mas também pelo tempo que eu venho fazendo isso. Exemplo, eu tô agora, como posso falar, em off, né? Off-season, não tô fazendo cardio ou coisa do tipo, e a pele das minhas costas está mais fina, como se eu tivesse em competições de 2 anos atrás, sabe? E mesmo eu um pouco solto. Então, isso é maturidade muscular. E, de fato, é o tempo que vem me trazendo isso. São 12 anos competindo. E eu sei que no Olímpia, principalmente, tem toda uma escalada, né? A gente pega o próprio exemplo do Ryan Terry. Ele pegou todas as colocações até ser campeão. Eu tô escalando, já fui 13º, já fui 10º, já fui nono, já fui 7º. Agora eu quero chegar lá no top 5, chegar lá no top 3, até chegar a pegar o título pra gente. E, Tá, então quer, obviamente, com o físico cada vez mais maduro, cada vez mais encaixado ao que eles pedem. então tu já botou a foto deles ali na tua parede, tu tá Já arriscando, ó. Esse aqui já ficou um foi, gargo jogando. esse aqui, ó, esse aqui já foi, esse eu tô vai colocando um de cada vez ali, ó. Pá, tchau pra ti, Sim, carimbo, tu tá exatamente. fora. Exatamente. É, vida de atleta. Eu vou colocar na minha geladeira agora. Vou botar perto de É. cada um assim, botar um X. Não, mas brincadeiras Irmão, à parte, a gente sabe que fora do palco todo mundo é amigo. Eu não sou amigo de todos os caras, inclusive a Divan é meu amigo da Integral, a gente se ajuda e tudo mais. Dentro do palco é confronto, mas fora dele isso a galera, a irmandade. gente vê no backstage, assim, né? O fisiculturismo é um esporte muito legal. Eu falo que ele é individual e não é individual. Ele Isso. é uma pessoa ali no palco, mas tem toda uma equipe, né? A camaradagem entre os atletas, o confronto. Confronto não é confronto, né? A gente Uhum. sai backstage, Sim. tá todo mundo conversando, feliz. Então, assim, é um esporte, eu sou apaixonado há anos por ele, minha vida toda foi Massa. dar aula, falar sobre isso, dar aula pós-graduação, tudo falando de fisiculturismo. Mas, irmão, a primeira coisa eu queria te agradecer, não só por tu estar aqui, mas eu falo pela toda a contribuição que vocês fazem para o fisiculturismo brasileiro e para a gente estar onde estou. A gente não tem noção, acho que agora tu aí na tua cidade tu consegue ter também isso, né? Do impacto, causa, contribui para as pessoas. Parabéns, mano, pelo teu shape. Então, tipo assim, é realmente algo incrível e diferenciado, né? Porque ao mesmo tempo que a gente olha assim, chama muita atenção, porque tem volume, tem qualidade, tem tudo, e eu tenho certeza que, cara, aquele sódio e aquele carboidrato que faltou no último Olímpia vai fazer uma diferença muito significativa Sim. nessa colocação. Então, cara, em nome do Central Bodybuilding, aqui todos os nossos patrocinadores, a gente deseja que seja uma preparação incrível, né? Que tu consiga aproveitar aí os últimos dias de férias e que a gente esteja lá no Olímpia comemorando aí, né, a subida no palco e no ponto mais alto, beleza? Ah, com Cara, deixa certeza. eu pedir para tu deixar um recado aí para todo mundo que segue, teus patrocinadores, e Claro. vamos que tá chegando a hora. Não, primeiramente também agradecer ao convite de vocês, da Central Bodybuilder. Inclusive, acredito que vocês estarão no Olímpia, né? Em Las Vegas, então a gente nos veremos por lá, por Vegas, novamente. A gente pode bater Veremos. outro papo pessoalmente, inclusive. É, Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo espaço. Parabéns pelo trabalho de vocês também, inclusive a Uniguaçu, excelente universidade de conhecimento, principalmente que eleva o nível do bodybuilder, porque o que a gente ouve falar da Uniguaçu é tipo, mano, é um curso que você não vai. Esse mundo do bodybuilder
Você quer entender? Vá na Uniguaçu que você vai conseguir levar isso. Por exemplo, eu falo isso como nutricionista, já palestrei com vários alunos, vários discípulos, vários profissionais feitos por vocês. E assim, o nível de embasamento de tudo de vocês é essencial. É, como posso falar assim? Vocês pegaram a, a nata do bodybuilding e levaram para a academia. A academia que eu digo acadêmica de estudos. E, então, isso é coisa que você não vê fora do Brasil, isso. Por exemplo, acredito que vocês devem ter alunos de fora do país. A gente é a única pós-graduação de bodybuilding, a gente foi a primeira, né? Hoje chegou, eu Uhum, não sei se ainda tem, mas quando a gente fala lá no exterior, né? A gente vai falar, pô, sim, o que tu faz? Quando esse cara me pergunta, tu trabalha com o quê? Sou professor de pós-graduação, sou treinador bacana. de fisiculturismo. Tu dá aula de pós-graduação em quê? Bodybuilding. Eles, como assim? Eu disse, pois então, né? Vou Sim, exato, explicar. Existe exato, uma pós-graduação em bodybuilding, né? Mas exato. vocês ensinam o quê? Eu disse, uma longa história, né? Eu vou dar o linkzinho aqui, chama a gente lá Boa. que eu te explico o que que a gente Não, eu falo isso faz. porque, assim, eu tenho muito fãs de Portugal e lá é um pouco escasso, e como É, falo o mesmo idioma, ou pessoas da África que falam português, países. Então, até quando eu faço. Antigamente eu fazia mais, né? Hoje em dia nem tanto, mas alguns conteúdos sobre nutricionais, de fato. Eu recebia muitos comentários, muito elogio de pessoas de fora. Que era uma coisa um pouco escassa lá. não, tipo assim, a internet é uma ferramenta louca, né? Meu? A gente consegue alcançar umas Sim. coisas que muita gente a gente não tem ideia. Mas, Manuel, parabéns, né? Obrigado. Agradecer também e dar os parabéns a todas as empresas que te acompanham, que te patrocinam, né? Óbvio, todo mundo já sabe, Vitor como atleta da Sim. Integral Médica, né? Um dos maiores times do Brasil aí, vai estar de novo representando. Estaremos lá no Olímpia, cobrindo. Espero poder conversar contigo um pouquinho antes ali, quando a gente passar na pesagem. Ah, com Mas se certeza. Não, Deus agora quando eu lhe ver, quiser, eu vou lhe chamar, porque agora eu lhe conheço. agora sempre, mas com certeza, mais importante é poder dar uma conversada depois, comemorando, Claro. porque, cara, tenho certeza que esse vai ser um ano incrível para ti também. Beleza, irmão? Obrigado, Vini. Cara, então obrigado pela participação, um abraço para ti, para toda a família. E galera, esse foi mais um resenha do Central Bodybuilding. Obrigado a todos vocês que acompanham a gente aqui, nossos cortes, acompanham ao vivo lá no canal do YouTube. Lembrando que o objetivo do Central Bodybuilding é exatamente isso que vocês viram aqui: mostrar cada vez mais os atletas brasileiros, apoiar eles, para que o nosso esporte continue crescendo muito mais. Grande abraço e eu vejo vocês no próximo resenha. Valeu! Resenha. Oferecimento. Faculdade Uniguaçu e Stark Strong.